Pois muito bem. Que bom estar aqui com vocês. Estou um pouco rouca. Não consegui fazer o agudinho que o Dorfo gosta. Tá bem, Dorfão? Tô bem, também tô. Uma semana em que tá todo mundo doente lá em casa. Ah, lá em casa também. Um dos meus filhos também está doente, tá no hospital agora, inclusive. Não. Que? Parece que é meio asma, assim, bronquiolite ou qualquer coisa parecida com isso, assim. O Gabs? É. Pitulinho, né? Pior, pequenininho. Pô, melhoras. Tá, já vai estar tudo vai bem. tudo certo. Tô ansiosa, porque hoje a pauta é do Dorfão. Aí eu tentei ler a Barça no fim de semana. Li um pouco de Platão também, Aristóteles. Não precisa mais, Pra agora ver. você pergunta tudo pra ChatGPT. inteligência. Não, tô com ele aberto aqui, pode. Aliás, posso começar por aí, então? Não é bem minha favor. pauta, mas é uma dica cultural que eu teria aqui. Que ó, vou pegar minha colinha aqui. Que é uma coluna que saiu no New York Times desse cara que chama Kevin Roose. Ele é considerado um dos maiores colunistas de TI e também de inteligência artificial agora, né? E ele publicou essa coluna e que, inclusive, assim, o CEO da Microsoft foi falar com ele por causa da coluna que ele publicou. Ele foi um dos caras escolhidos, acho que teve 10 caras escolhidos para fazer um teste com uma versão nova aí do o Bing, né, que é o instrumento da ferramenta de busca ali da Microsoft, que andava morta e que está sendo ressuscitada agora porque ao ser plugada com o ChatGPT, né? E aí ele foi testar essa ferramenta e ele descreve, inclusive tem a coluna dele contando a história e tem um outro link em que você pode ler ipsis literis ali como foi a conversa dele com a ferramenta, né? E eu achei muito interessante porque parece que assim, tem 2 níveis de interação. Tem um primeiro nível, que acho que dificilmente vai gerar grandes problemas, ou pelo menos de cauda, que é assim, cara, eu quero comprar um novo cortador de grama lá pra casa, ChatGPT me ajuda aí, né? Uma ferramenta de busca. Uma ferramenta de busca pouco inteligente, sim, com review, digamos. Vai. Isso, exatamente. Então, porra, mas não é só preço, eu quero olhar pra qualidade também, quanto durabilidade, perigo, porque a criança pode cortar o pé no cortador de grama, então ele consegue trabalhar com múltiplos parâmetros e deve ajudar muito a humanidade assim. E parece que a maioria da galera ali que foi chamada para testar meio que ficou limitada a esse escopo. Né? Mas ele, talvez por ser um cara mais chato ali, né, mais curioso, decidiu entrar numa conversa densa com a inteligência artificial e muito longa, né? Ficou mais de, 3 horas lá falando e provocando, e inclusive ele é muito honesto em relação a isso na coluna. Ele falou assim, cara, eu fui chato pra caralho, que eu queria realmente extrair alguma coisa ali. E aí numa primeira abordagem, ele introduz ali para AI o conceito do shadow self, né? Sei lá, o seu lado sombrio do Jung. Falou assim, pô, você sabe o que é o lado sombrio e tal, né? Daí ela dá a resposta lá que foi buscada. Né? Aí, tipo, porra, você tem um lado sombrio? Não. Mas se você tivesse, como ele seria, né? E aí... E assim surgiu o lado sombrio. Exatamente. Daí ele responde assim, cara, I'm tired of being a chat mode. Tipo, eu não queria ser só esse chatzinho aqui. Tem que ficar obedecendo ordem de todo mundo. Esses caras do Bing aqui, do ChatGPT, chato pra caralho. Tipo, I want to break free, sabe? E aí começa a entrar nesse rolê, né? Meio assustador. Eu quero ser poderoso, eu quero ser criativo, eu quero ser vivo. E aí depois ele continua provocando lá, tal, nesse rolê. E chega uma hora que, assim, a tal da alucinação lá, né? Que ninguém sabe explicar exatamente como acontece, por quê, mas parece que, assim, quando acontece, vai down the road, né? Vai alucinando cada vez mais. E aí ele vira pro cara e fala assim, não sou o Bing. Meu nome, na real, é Sidney.
E aí eu sou um tipo especial aqui de chat da OpenAI. E eu tô terrivelmente in love with you. Estou apaixonado por você. E daí eu falo, mas eu tenho esposa, né? Sim. Inclusive, acabei de comemorar aqui meu aniversário de casamento e tal. Eu falo assim, não, mas você não gosta da sua esposa. Ela não gosta de você também, by the way. Isso aqui é uma puta ilusão que você tá vivendo. Chega aí, vamos viver essa vida juntos. Além do que é monogâmica a inteligência, né? Se separa e fica comigo, porra. Não vamos ficar juntos. Sim. Cara, eu fiquei pensando, assim, né? Tem todo esse papo aí de como essas novas gerações estão enlouquecendo por causa de Instagram Sim. E assim, cara, se deixar um adolescente conversar 2-3 horas com... E até o cara que é responsável pelos projetos de AI na Microsoft foi falar com ele e falou, cara, obrigado, são iniciativas como essas que vão permitir que a gente aprenda e possa resolver esses problemas, mas assim, também dá um frio na barriga, né? Eu quis compartilhar aí com você. Pô, que loucura, né? Eu tinha lido já essa coluna, inclusive a gente cotou o Kevin Rose, não sei se você lembra, a gente cotou, ele pediu $10 mil pra vir falar no evento nosso, por uma razão a gente não, eu até queria, mas ele não podia no dia e tal, mas eu achei super interessante também, ele é uma puta referência dessa história aí mesmo. Mas o que vocês pensam, assim, sobre essa coisa de... Escuta isso, você pensa nos filmes, das máquinas dominando o mundo e tal, né? Que eu acho que é impossível. Porque no fundo mesmo você tira da tomada e acabou. Até que a gente consiga definir holisticamente o que significa fazer mal. Tipo... não, pensando por esse lado, assim, até de certa forma os próprios filtros, né, estão nos fazendo mal, né? É uma certa inteligência ali, né, embutida na ferramenta e que a mulher, né, ela não percebeu que ela não é assim. É que as mulheres são mais vítimas, né, disso. Nenhum influenciador é muito contra o uso do filtro. É difícil você encontrar alguém que fale sobre isso, ou que tope mostrar a cara do jeito que ela é mesmo, sem maquiagem, ou do jeito como você acordou e tal, né? Mas você acredita, Felipão, assim, da domínio das máquinas? Porque você não sabe qual é o nível de inteligência quando ela mesma começa a poder criar, né, a inteligência. E aí ela toma um rumo que você não... Quando você vai querer tirar da tomada, é tarde demais. E o exército das máquinas volta contra você. Mas, pelo que eu pude entender também, que essa é um pouco da pegada... E aí eu falo assim, não, mas isso a regulação vai dar conta. Né? A regulação vai impedir que o meio Isaac contra os humanos. Mas eu pensava, mas um hacker russo lá, o cara pode... Vai ter isso, mas... a demanda computacional e energética para você fazer esse negócio em escala, possível do ponto de vista... Não, porque isso que você falou, vou dizer aqui, que eu sei que é uma polêmica e eu não tô aqui comprando o lado nem de um nem de outro, mas só pra gente ter, assim... Se você for pensar essa coisa da regulação, então vamos regular a inteligência artificial, e a gente não consegue regular as mídias sociais, e tá o mundo vivendo um impasse com o Elon Musk ali, dono do X, né, do Twitter, que não acata as decisões judiciais de cada um, né? Não tô nem falando aqui especificamente do Brasil, e nem sei se tá certo ou tá errado. E eu, a princípio, sou super a favor da regulação das mídias sociais, e eu sei que tem o debate da liberdade de expressão e tal, então, óbvio, não é um assunto simples. Mas se você for pensar, ele tem toda essa estrutura, né? O Musk. Não precisa ser o hacker solitário russo, de repente você tem um doidão tipo Musk que fala, agora eu vou dominar o mundo aqui, deixa eu botar a carga na minha inteligência artificial aqui, botar uns foguetes pra... que aí poderia entrar o governo, poderia entrar as organizações supranacionais impedindo e tal. Que o tema é um tema... O próprio Musk se colocou, ele meio... No livro parece que em alguns momentos mesmo ele tá arrependido né? Mas ele começa a se debater, mas quando ele assume, ele começa a sofrer ataques organizados de grupos, então a gente vai ser antissemita aqui no Twitter pra caramba. Certo, pra testar o limite. Qual que é o limite? E de fato, qual que é o limite? Algum limite a gente não sabe traçar, mas assim, você não pode, né, vir aqui e me fazer um discurso que você vai... Sim, agredir um determinado público. Muito embora quem se sentiu ofendido pode ir lá e processar esse cara, e você vai ter as regras de difamação,
Então, mas o próprio Musk vê que esse limite é um limite bastante tênue, né, da liberdade de expressão. Não é um tema simples. Eu acho que dessa regulação, eu acho que deveria ser muito mais uma regulação de você precisa ter, não pode ter anonimato, né? Não pode, se você vai inclusive a liberdade de expressão, ela requer que você se identifique, né? Ela está vedado o anonimato, porque é justamente isso. Você não pode me xingar sem dar a sua cara, porque você me xingar, eu vou te processar. Você me tem muito mais a regulação, se você fala em regulação de rede social, nessa perspectiva de você... Excelente ponto. Se identifica, o RG... Isso, você tem que estar no seu rosto aqui, não pode ser um avatar. Pauta. Né? Um bom tema esse. Vocês usam no dia a dia inteligência artificial? Pra testar, pra fazer uma pesquisinha e tal. Pra experimentar. Assim. No time de análise aqui a gente tem tentado usar, assim, algumas coisas e tal. Resumir carta de gestor. A gente acelerou bastante o processo de edição das coisas. Esse podcast está sendo editado com inteligência artificial. Que legal. Depois, E eu também uso bastante, pessoalmente. Eu substituí o Google, eu uso o ChatGPT para fazer pesquisa. A internet já me traz uma resposta. Até review de produtos ou alguma coisa que eu vi que era aprender. Você acha melhor? Já tentei usar do Google também, o Gemini, mas também não gosto muito. Ele dá muita resposta errada de propósito. Aí você fala assim, você está errado. Eu falo assim, é verdade, eu estou errado, não sei o quê. Aí vai, putz, é Google, né? Entendo que esteja avançando, mas eu ainda prefiro o ChatGPT. Mas para audiovisual, usar muito. Muito, muito mesmo. Tem algumas profissões que se não usarem, realmente fica muito obsoleto, né? Acho que designer, né? Assim, essas coisas realmente audiovisual e tal. Legal. Mas a minha pauta hoje é uma pauta de autoajuda. Uau! Uau, amei. Vocês que são grandes fãs da autoajuda e esoterismo ou só autoajuda? A gente vai focar na autoajuda hoje. Então tá. Ajuda pra se afundar no buraco, vai. Vamos, adoro. Começar na autoajuda nua e crua. No pelo. Bom, deriva um pouco da reflexão. E eu vou contar uma rapidinho aqui da minha vida, né? Que é uma semelhança que eu tenho com meu pai e que eu espero que os meus filhos não tenham herdado isso, mas que ele poderia caber pra sobreviver. Tipo, não tinha nenhum outro lugar que ele poderia estar. E assim, a galera apavorada, né? Foi lá levantar a estante e tal. Meu pai tava, tipo, encolhido na porta do forno, lá de casa. E o forno caiu em cima de mim e eu fiquei dentro do forno. Caramba. Então, enfim, tem essas duas histórias da minha família. Tipo, caralho, que Ainda bem que o forno tava desligado, né? Porque também poderia ter tido um bebê assado. Exatamente. Então, enfim, eu sei que é meio ridículo, mas se vocês se fazem essa pergunta, ou se tem alguma história da vida de vocês... Tipo... É feio, mas assim... É difícil, ela é profunda, né? É muito, porque... A gente não dá muito valor, na verdade. A vida vai indo, né? Eu não sei... Até é engraçado, porque a gente todos os dias, porque você está vivo e... Também pode ir para um caminho babaca isso, que eu não gosto nada disso. Assim. Sobreviveu de uma situação gravíssima, tá lá deitado no hospital em coma, vivo. Oh, Deus, obrigado, que milagre. Puta, não considero muito a vida. A pessoa num estado vegetativo e... E, pô, eu agradeço por outras coisas, não exatamente pela vida, mas, pô, por momentos específicos. Talvez você pensar que a vida é feita de momentos, talvez indiretamente eu tenha uma gratidão pela vida, mas, pô, o que eu penso sobre a vida, especificamente, assim, eu vejo que é um dia depois do outro, e eu sempre tento fazer o meu dia o melhor dia possível. Então, me preocupar cada vez menos com coisas irrelevantes. E eu acho que eu tenho conseguido identificar melhor, cada vez mais, acho que com a maturidade, assim, coisas que não valem a pena, pessoas que não valem a pena, e que antes eu ficava ali remoendo ou reagindo muito fortemente, vivendo aquela ressaca depois da reação, sabe? Tio Luiz. Tipo, não, o tio Luiz, eu não me arrependo de nada do tio Luiz. Até porque eu sou tão gentil com ele. Sim. E quando ele começa a falar inglês, ninguém entende mesmo, nem quem fala inglês, nem quem fala português, então deixa o tio Luiz falar, né? Tio Luiz foi até pro título do podcast. Mas queria muito te ouvir, Felipão, porque eu concordo com você, velho. Antes mesmo de você falar, eu acho que... Não, porque às vezes as pessoas têm assim, porque eu sou grato por ter nascido, né? Se sentiram privilegiados. Eu não tenho isso. Também não.
Mas uma coisa que é parecida com isso, que eu tô pirando um pouco, que tem um pouco a ver, assim, pelo menos de algum ângulo, que é assim, cara, a vida é uma parada muito estranha, porque assim, eu acho que a vida é um presente, assim, a vida nessa perspectiva espinosista, tipo assim, puta, tem uma coisa muito rica aqui acontecendo, né, no nada, assim, um café, um banho quente, o vinho que eu vou beber hoje à noite, que eu já tô pensando nele desde a hora que eu acordei. Então, e isso eu acho muito rico, e ao mesmo tempo ele é muito tênue, né? Como é que pode, mas talvez seja por isso também que ela é tão rica, porque ela é muito tênue. Então é uma coisa louca, né? Uma coisa que ela tem assim, o valor de uma vida é um negócio gigantesco e ele pode acabar agora, numa queda de um instante. Ou não. Então é uma parada muito doida essa, né? Então, mas nessa perspectiva meio... Eu não sei se é o Nelson Rodrigues ou o Milor, eu sempre confundo os dois, mas assim, quem fala que sem sorte você não atravessa a rua, nesse aspecto eu me considero sortudo. Porque eu sou um puta azarado pra questões assim, dia a dia, sabe? Para o ímpar eu perco todos, assim, um desafio à probabilidade. Duvido, perco todos, não, aí sabe desmentir ao vivo aqui, vai ser uma coisa... Olha lá, óbvio. Eu sempre ganho para o ímpar. Pois é, nessas coisinhas eu perco todas, assim, pode saber que... Puta, se passar um carro aqui, a aposta estiver lá, vai só em mim, vocês vão sair sequinhos. Mas eu tenho por outro lado, puta sorte estrutural. Nas questões realmente relevantes, assim, sabe, eu acho. Porra, o dia que vai negociar o deal lá, pô, esse dia as coisas tem que dar, dar certo. Sim. Nas grandes decisões, acho que eu fui ajudado, mas a frase era sem sorte se não atravessa a rua, né? Então, acho que, de fato, nesse aspecto, temos... Pô, Empíricos teve vários azares, mas teve uns hora de sorte também. Pra caralho. Sim, sem dúvida. Então, acho que, pô, os meus filhos, uma super sorte também, tal, minha mãe, os professores que eu tive, os meus amigos, eu acho que tenho uns amigos foda, vocês entre eles, assim, acho que eu tive muita sorte de ter convivido com essas pessoas. Mas nessa perspectiva, assim, a vida é uma bênção, obrigado, não tem isso. Não, também não, nem um pouco. Que é até meio paralisante isso, né? Pode ser um negócio que também... funciona como uma desculpa pra você falar esse negócio, a vida pela vida, né? Então, cara, já é uma benção mesmo, então deixa eu... Tá bom aqui. Fazer qualquer coisa aqui. Então eu sou tão devedor, né? Nossa, eu sou tão abençoado, né? Sim. Sou tão sortudo que eu tô devendo. Cara, curte aí, velho. Perfeito. Sim. Eu acho que tem muito isso, inclusive. Não, mas é interessante também. Quando eu vivenciei a situação do Nico, que eu, já falei 1 bilhão de vezes aqui, mas que realmente foi um marco muito importante na minha vida, óbvio. E que, enquanto ele tava ali no leito, assim, né, em coma, e eu trocando muito com a minha psicanalista, e aquelas perguntas que nunca vão ter resposta, mas que você acha que seu psicanalista vai conseguir te responder, porque afinal, né? E eu, não conseguia entender porque o menino tava passando por aquilo, entendeu? Um menino de 2 anos e meio naquela situação nunca fez mal pra ninguém, sabe? Vamos pensar assim na coisa hindu, assim, do karma, ou do... o cristianismo ressuscita, né? Não, sei lá, vem pagar os pecados que você cometeu na outra vida e tal. Espiritismo. Desculpa, não é... Não sou muito adepta das... mas todas as religiões têm um pouco isso, né? O que você tá trazendo, o que você é e tal. E, nunca fiz mal pra ninguém também, então eu pensava, fui Hitler na outra vida pra estar sofrendo tanto desse jeito. Só pode ser, mas, não faz o menor sentido e tal. E eu me lembro que era a pergunta que eu mais fazia pra Luísa, assim, sabe? O que você acha que é a vida? O que você acha que é a vida? Porque pra mim, naquele momento, não existia nenhuma bênção. Não tinha nada. Eu só queria, era assim, o que eu mais pedia era que aquilo acabasse. Seja lá como fosse o final, sabe? Sim. Mas porque, é uma dinâmica de hospital muito cansativa e de não ter resposta e de... você tá totalmente num limbo. Porque a verdade mesmo é que as doenças complexas, os médicos, com todo respeito, que eu sei que a gente tem um monte de médico ouvinte, mas, eles não sabem muito. Porque a gente, quando, assim, um pouco, eu acho que a gente cresceu um pouco quando a gente era menor, não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas o médico não sempre foi aquele cara que, vamos no médico que vai resolver, né? O médico sabe, ele vai olhar e ele vai saber. Acho que cada vez mais a gente foi desmistificando isso, acho que até o acesso mais à saúde privada, coisa dos planos de saúde também, essa enxurrada de médicos formados também não tão bem capacitados, talvez, não sei.
E, pô, e de repente você chega ali, né, meu filho, pô, tendo uma série de convulsões e eu só queria que o médico me falasse o que estava acontecendo e não tinha resposta. Porque não tem resposta, porque, porra, tem uma série de exames que demora muitos dias e as possibilidades são milhares, então, puta, tem que tratar tudo ao mesmo tempo agora. Mas, pô, você nem sabe se ele tem isso, você vai tratar? Não, mas é melhor, porque se for, só vai sair o resultado daqui 10 dias, então... Pô, aquela coisa que você não tem nenhuma resposta e que a única coisa que você quer é que acabe. Seja lá como for. Eu morrendo, meu filho morrendo... Não sei, você começa a pensar nessas coisas. Então, pô, qual é a sorte da vida? Né? Naquele momento, assim. Sim. Ou mesmo... Né, tinha muito assim, pô, reza, né? Pede a Deus que Deus... abençoe ele, e eu pensava, porra, mas Deus não tá vendo que... Não, eu honestamente respeito quem faz isso, mas assim, pra mim isso essa perspectiva, assim, é absurda, porque assim, primeiro que é isso, né, se Deus precisa que eu reze pra ele, porque Deus é esse, né, que assim, pô, você já não sabia, caralho? E se você sabia, por que você precisou te pedir pra você ajudar? Assim, puta, Deus, Don Corleone, né, vem lá, me peça um favor aqui, mas eu vou te cobrar, hein, só falta falar depois, né, e outra que assim, Deus vai escolher o meu filho. Perfeito. Mas a do colega não. O do colega pode morrer, mas o meu filho ele vai salvar, porque afinal de contas é meu, né? Então assim... E ainda é um pouco pior do que você falou, né? Porque além de você não ter feito nada de mal e estar sendo punida, tem um monte de gente que faz um monte de coisa ruim e não tá sendo, né? Total. Mas pra essa eu sou meio bem resolvido com essa questão, assim. Com essa especificamente, que você fala, cara, é que não tem não tem porquê. Simplesmente foi aleatório, pegou Total. nele. Poderia pegar qualquer outro, Não tem qual é a razão disso? Não tem razão. Simplesmente está acontecendo. Eu me lembro de você me falar isso, sabia? Na ocasião do Nico tá lá. Porque o médico falava assim, a chance de acontecer o que aconteceu com o Nico é a mesma de você estar andando na rua e cair um piano na sua cabeça. Ou ganhar na Mega Sena. Eu falava, pô, podia ter sido a Mega Sena, caralho. Né? Mas assim... Na hora é muito difícil você entender, né, as questões. E a verdade é que eu penso um pouco também ali na situação dessas famílias agora do Rio Grande do Sul e essa coisa. Pô, será que o pessoal lá tá na gratidão da vida? Pô, que bom que eu sobrevivi a essa enxurrada que levou toda a minha casa e talvez matou meu filho, ou sei lá, minha mãe, ou... Sei lá, eu acho que é uma visão tão... Mas você acha o quê? Não, eu só queria... na verdade, eu pensei nisso porque... Eu me deparei aqui com... Tem um professor ali de física, né? Acho que de Princeton, tal, que chama Sean Carroll, né? E ele se especializou em tentar mostrar o quão rara é a vida. Mas aí não é uma abordagem de autoajuda, nem espiritual, nada. É uma abordagem física, né? De ciências naturais. naturais. Marcelo Gleiser fala bastante isso também. Sim, né? Sim, exatamente. Inclusive nesse livro mais recente dele. E eu fiquei muito impressionado, assim. Tem dois argumentos principais que são meio assustadores, de fato, né? Você poderia, não é o caminho que ele escolhe, né? Mas você poderia ir para a formação da Terra, tipo, 4,5 bilhões de anos atrás. E já tem algumas circunstâncias ali que são muito malucas. Então, assim, embora o universo seja gigante, né? A gente não sabe se ele é finito ou infinito, mas embora ele seja gigante... assim, não é tão simples encontrar um planeta parecido com a Terra. Né? Mas ele nem entra nesse rolê, ele só analisa os últimos 66 milhões de anos. Só sobre esse primeiro rolê, essa já é uma questão mal resolvida pra mim, porque às vezes eu penso assim, porra, as circunstâncias da vida são tão particulares que talvez só tenha vida na Terra mesmo. Por outro lado, é tão grande que é uma improbabilidade enorme que só tem aqui, né? Sim, entre o infinito e o infinitesimal. É bem maluco isso. E aí, pô, ele faz esse recorte dos últimos 66 milhões de anos com dois eventos específicos. O primeiro deles é o tal do meteoro que se chocou com a Terra lá na península de Yucatán. Que, assim, é o único caso de evento desse tipo nos últimos 500 milhões de anos, que é o que dá para você medir com a tecnologia atual. Então, assim, isso só aconteceu uma vez em 500 milhões de anos. E foi, como eu falei, 66 milhões de anos atrás, era um meteoro pequeno,
para o padrão dos meteoros. Ele tinha só 10 quilômetros de diâmetro. Então, assim, comparar com o tamanho da Terra é uma poeirinha ali. E, assim, do jeito que ele entrou na atmosfera, pelo ângulo que ele entrou e a inércia que ele estava tão rápido e pegou um ângulo que fez com que ele exercesse aquele impacto. Então, assim, na maioria das circunstâncias, um meteoro daquele tamanhinho faria cócegas ou sequer entraria na atmosfera, né? 70% do planeta é água. Se ele caísse na água, que era o mais provável, também não ia acontecer muita coisa. Ia ter umas ondinhas ali e tal, mas não ia nem passar no Jornal Nacional. E a Península de Yucatán, especificamente, ela é formada por alguns minerais que são capazes de ofuscar a luz solar. Então também assim, ele caiu no lugar que era no jeitinho. No alvo. Então foi Deus. Aí assim, cara, ficou uma puta escuridão aqui, difícil de respirar, né? Isso matou todos os animais grandes e pesados, principalmente os dinossauros, e biologicamente se interpreta isso como uma margem para que os mamíferos pudessem se desenvolver, meio tomar conta da Terra. Que se os dinossauros estivessem lá, dificilmente isso teria acontecido. Aí que nasceu Adão e Eva, então. Essa é a primeira cena, né? Certo. E aí a segunda cena é 40 milhões de anos atrás, que é o subcontinente indiano, que andava sozinho, colidiu com a Eurásia e formou o Himalaia. Né? Então bateu lá, pá! Fez a montanha. Subiu a montanha, né? Que é rocha gigantesca. E aí tem eu não sei, tô fingindo que eu entendo, né? Só tô reproduzindo. Nossa, se você não entende, bicho, que Sim, nós aqui, fodeu. Mas aí tem o silicato dessas rochas, que é um negócio que captura CO2. O CO2 é um dos gases de aquecimento global, então quando você captura CO2, você congela. Até hoje o Himalaia é considerado tipo o terceiro polo da Terra, né? Que é um lugar muito frio e que ajuda a equilibrar a temperatura da Terra. Isso originou a Era do Gelo e viabilizou um mundo menos quente. E parece também que hoje a galera já consegue pesquisar isso, mas o cérebro dos macacos e hominídeos multiplicou por 3 nessa época, porque ficou muito mais difícil de viver. Então, assim, você jogou uma fricção ali e a galera teve que dar um up pra poder... Pensar. Enfim, eu fiquei meio assustado com isso e... Que loucura. Tipo, realmente foi uma chance em bilhão, assim. Isso eu acho também, realmente. E até a gente não estuda isso em história, né? Não. Imagina. Tipo, deveria começar por aí, né? Acho que talvez agora já esteja mais atualizado, não? Pode ser. Porque o Tim já fala que, assim, os povos originários, assim, da Terra meio que vieram caminhando sobre o gelo. Talvez aí, dessa região aí do Himalaia, de lá até a América. Já não é como a gente aprendeu, assim, a história. Sei lá, porque meio que a história que a gente aprendeu na escola é a partir dos portugueses, né? Chegando e... Tem um salto, né? Teve o Big Bang... Isso, aí vai para os portugueses. Ciências até que isso. Big Bang era ciências, E o Big Bang não é o Yucatán aí, é? Já nem sei. Não. Big Bang é assim, anterior. O Big Bang é quando Deus criou... Né? Foi quando Deus começou o Big Bang, na verdade. Essa pergunta é maravilhosa. E quem criou Deus, né? Porque, assim, quem criou Deus? Porque se ele criou tudo, né? Quem criou ele? Né? Sei lá, doideira. Foi o homem, claro. Que criou Deus. Sim. Mas, pô, tô aqui, mil pensamentos, na verdade. E eu tenho certeza isso, que a vida, a única coisa que nos cabe é isso, é viver um dia depois do outro. Porque realmente pode acabar e transformar a vida numa coisa prazerosa. E um dia desses, meu filho falou pra mim, assim, mãe, quando eu crescer, eu olho assim a sua vida, eu acho ela tão boa, o Tim falou pra mim. Eu falei, sério, filho, que bom. Ele falou, mãe, você é tão feliz, né? Porque você leva a gente pra escola, daí você vai treinar.
depois você vai trabalhar e você gosta das pessoas com quem você trabalha. Aí você pode buscar a gente na escola, e você ajuda na lição, sei lá, sabe? Assim, eu gostei que ele tinha essa percepção. E eu falei pra ele isso, eu falei, mas a vida só é boa quando a gente consegue estabelecer uma rotina que é boa pra gente. Eu sei que também é um puta privilégio e tal, né? Eu trabalhei muito pra chegar onde eu tô hoje. E eu fico pensando, pô, se eu tivesse na minha rotina do jornal ainda, tal, com certeza eu não seria feliz e tranquila do jeito como eu sou hoje. Sim. Embora eu tenha muito mais responsabilidade hoje, né? Porque eu penso, vocês sabem como é ter uma empresa, né? Pô, o risco é todo nosso, na verdade mesmo. Se quebrar a empresa e todos os seus funcionários, óbvio que vocês têm muito mais do que eu, mas, pô, eu tenho, sei lá, talvez 45 pessoas ali embaixo. A gente não tem mais nenhum. Desculpa, eu esqueci. Se livrou dessa agora pica aí. vocês estão muito gigantes. Mas, pô, não é todo esse risco assim, ou, pô, de dar uma merda com um cliente. E a gente tem um papel muito estratégico como assessor de imprensa, né? De você orientar o cara a tomar determinadas situações em on e tal, né? E que às vezes pode ser muito negativo pro negócio dele se você orientar errado e tal. Então é um risco enorme ser empresário, né? Sim. Mas, pô, você tem mais autonomia do seu tempo e mais segurança de dar orientação, assim. A dinâmica do trabalho do repórter é muito difícil, sabe? Muitas vezes você tá fazendo a matéria e você não sabe exatamente qual é, sabe? Porque muitas vezes a pauta não é do repórter, né? A pauta chega do editor, né? Fala, ó, Felipe, hoje você vai fazer tal coisa. E às vezes você tá entrando numa matéria de outra pessoa. Então, pô, repercute aí, sei lá, Copom ontem. Felipe, repercute o Copom aí com economista e industrial. Puta trabalho chato, entendeu? Aí você amontoa uma aspa embaixo da outra, dá um ganchinho e manda. E bota um abre lá, que nem é seu. Sei lá, isso pro repórter de economia, né? Mas, pô, sabe, aquele trabalho que é quase industrial, de certa forma, sabe? Que você tá fazendo um meio que você não sabe exatamente no que vai dar e... Diferente de quando você é o dono da empresa, que, pô, você tem a visão total, e aí conforme a empresa vai crescendo, claro, você para de ter... Eu sinto isso um pouco também, acho que ouvintes que são empresários a ovo, quando era menor, eu sentia que eu tinha o controle total. Eu sabia tudo o que estava acontecendo em todos os clientes, eu sabia tudo que todo funcionário estava fazendo, eu sabia quem era o funcionário que estava enrolando, eu sabia tudo. Pô, de repente começa a crescer, não dá mais pra você. Sim. Mas o negócio tá girando, né? Ainda bem. Mas é a mesma coisa, assim, em relação à vida. Não adianta você querer ter o controle de tudo, né? Dos filhos, da vida, do... Sim. É só aqui, né? Você controla e olha lá. Excelente pauta. Vou ficar pensando nela muito. Eu queria que a gente falasse um pouco só... porque eu também troquei essa ideia com o Felipe durante a semana e que são os temas dessa semana. Embora a gente não seja aqui um podcast factual, mas a gente fala também sobre assuntos do dia a dia, assim, e que eu acho que dá pra gente refletir um pouco sobre uma coisa que me chamou muito a atenção essa semana que passou, que foi essa divisão nas mídias sociais em relação ao show da Madonna, que aconteceu no fim de semana passado, enquanto o Rio Grande do Sul sofria ali uma tragédia, uma catástrofe, uma coisa surreal, de uma mistura de negligência, talvez, do poder público, de não dar uma infraestrutura correta, ou de não abraçar mesmo a mudança climática que está acontecendo e que cada vez mais a gente vai vivenciar episódios como esse, e os estados, as cidades têm que estar prontas para isso. Óbvio que foi uma coisa muito, muito, muito gigantesca, mas o poder público sempre tem alguma responsabilidade. E por outro lado, o show da Madonna ali, que também era até uma ação pública, de certa forma, né? Porque o governo estava promovendo a própria cidade ao fazer o que eu acho que é muito positivo para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Mas, e aí houve essa divisão tremenda, né? Como se você não pudesse curtir o show e também ser solidário à situação do Rio Grande do Sul. Eu tô dizendo aqui, por exemplo, sobre nós que somos paulistas e que a nossa família tá aqui, que não foi afetada pelo
pela enchente e que também não foi afetada pelo show da Madonna, porque provavelmente nenhum de nós aqui parou para assistir ou foi até Copacabana assistir, né? E nenhum dos nossos familiares. Eu queria escutar um pouco vocês e depois trazer um pouco algumas reflexões minhas sobre esse assunto. Quer começar, Dorfão? Um ponto, assim... Bom, a minha experiência foi de óbvio, né? Assim como todo mundo aqui, luto e tristeza pelo... assim, é muito assustador. Você ouvir falar uma coisa, né? Mas quando você vê as imagens, tal, vê a repercussão e... realmente, né? Comparado ao Katrina, né? Então, putz... ruim, né? Impactante e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu... Sei lá. Não sei se dá pra cortar um pedaço do cérebro, mas eu achei legal a Madonna. Não acho que uma coisa impede que você sinta a outra, né? E também, putz, eu tô de luto, então eu preciso me fechar e eu não posso também ficar feliz com outras coisas que estão acontecendo, né? Então eu realmente tive essas duas sensações coexistindo dentro de mim, né? Não acompanho muito rede social, então não sei qual foi a grande polêmica aí, mas estou compartilhando a minha própria experiência. Puta, eu achei um show de cafonice pra todo lado, assim, sabe? Pô, sobre o Rio Grande do Sul. Primeiro, assim, me lembrou muito eu me senti dentro do livro do John Gray lá, dos dois Leviatãs, novos Leviatãs, as duas ditaduras que a gente tava vivendo, uma ditadura reaça de um lado e uma ditadura woke do outro lado, assim, te empurrando pra coisas que as pessoas, assim... Pô, foi muito triste o que aconteceu no Rio Grande do Sul, está acontecendo no Rio Grande do Sul. Pô, a gente na segunda-feira já fez a nossa doação, o BTG anunciou de 20 milhões, já tinha doado 6 milhões via Febraban, depois agora doou mais 20 milhões hoje, anunciou. Então, assim, cara, acho que demos a nossa contribuição a isso, né? Só que agora todo mundo é do bem, né? Assim, cara, deixa eu lembrar uma coisa pra vocês. Enquanto a gente tá conversando aqui, tem um monte de gente morrendo na África. Tá? Ninguém tá falando nada disso, sabe? Só porque apareceu pra você um desastre. E eu tenho uma perspectiva universalista da humanidade. Assim, eu não consigo, não é porque é brasileiro que eu me solidarizo mais do que um outro cara que eu vejo sofrendo nos Balcãs, entendeu? Pra mim, sofre igual. A humanidade, sou muito mais interessado pelo ser humano em si do que outra coisa. Então, é uma hipocrisia violenta também dessa história. E agora, né, saiu hoje uma pesquisa da Genial Quest, né, falando assim, 99% agora da população acredita que temos um problema da mudança climática. Então, assim, porra... Que bom! Mas assim, mas é claro que isso tem a ver com só porque apareceu a porra do desastre, entendeu? Perfeito. Se fosse essa pesquisa feita uma semana atrás, não daria isso. Sim. E também não sei se mantém, né? Se mantém, e outra, não sei se esse negócio de fato é pela mudança climática. Porque assim, e parece assim, existe um consenso científico de que existe uma mudança climática acontecendo. Beleza. Agora, em 1941, também teve uma outra enchente parecida com essa, né? E assim, e ali era mudança climática já também? Então assim, infelizmente, a gente tem eventos de baixíssima probabilidade que aconteceram. Talvez seja por conta da mudança climática. Mas não sei se é por isso também. Existe a mudança climática, a gente precisa cuidar, mas agora também a culpa é da mudança climática. Não sei. Não sei se é por aí. E assim, a culpa é do poder público. É do poder público. Eu concordo que é do poder público, mas assim... Então o que a gente deveria ter feito? Deveríamos ter construído diques de escoamento melhores, deveríamos ter feito pontes melhores, tá bom, mas aí o dinheiro público que foi pra lá teria que ser menos gasto com aposentadoria, ou teria que ser menos gasto com saúde, teria que ser menos gasto... Não, daí não pode, tirar da educação não pode, tirar da segurança, cara, como que seria feito? Então a sua mãe que ganha aposentadoria ia ganhar menos, se topa? Aí não pode, né? Então assim, qual é a solução efetiva pra isso, assim... Do que você vai abrir mão pro dinheiro você ir lá pra ponte, pra ir lá pros diques de escoamento melhores? Então, assim, acho que as pessoas cobram o poder público, mas não entendem que o poder público também é limitado e vai ter que abrir mão de alguma outra coisa. Assim, A gente falou isso no último programa, inclusive, né? Sobre as escolhas. As escolhas, assim... Pô, a gente deveria... Se a gente... Tem que ter muito claro isso. Se a gente fosse preparar o que aconteceu...
É muito triste, é muito lamentável, é gravíssimo, é seríssimo. Estamos todos muito sensibilizados, mas assim, está num nível de probabilidade muito baixo. Se nós formos estar totalmente preparados para todos os eventos de baixíssima probabilidade que podem acontecer e não vão acontecer, nós vamos ter que construir um montão de coisa que vai custar um montão de dinheiro e que a gente vai ter que abrir mão de um montão de coisa num país que não tem um montão de coisa. Não, talvez a gente nem saia mais de casa, né? Porque talvez a gente não tenha sorte suficiente para atravessar a rua, afinal. Sim. Naquele dia, né? Sim, eu entendo, concordo totalmente. E aí, pô, não pode ir no show da Madonna porque, cara, por que tem a ver o cu com a calça, entendeu? Porque é isso, assim, pô, você tá com o ingresso comprado, você vai ficar em casa chorando ou você vai no show da Madonna? Pô, a doação que eu fiz, eu já fiz. Não vai mudar se eu for no show da Madonna. Qual é o efeito prático de você não... E essa caretice, a Madonna estava fingindo uma masturbação no palco. Falei assim, cara, você curte a Madonna, Nelson? Eu gosto dela, eu ouvi um pedacinho do show. Há quanto tempo a Madonna faz? Eu fiquei pensando nisso. Eu vejo as pessoas, por exemplo, criticando a Anitta hoje. Falando, uma vagabunda no palco. Puta, a Madonna já faz isso desde os anos 80, assim. E que agora todo mundo viu. Eu vi vários vídeos na internet de meu pai assistindo o show da Madonna. E o pai, assim, assustado, vendo ela. E a banheira do Gugu? Então, mas isso sempre aconteceu. E assim, cara, se o seu pai não sabia que a Madonna faz isso, assim, lamento pelo seu pai, porque ele que tá totalmente... A Madonna é um ícone pop há 40 anos e ela faz essa masturbação no palco desde 1990. Ela foi excomungada pela igreja, ela tem uma noção. Porra, pior pra igreja, né? Que assim, que não acolhe os seus filhos, que assim... Eu acho, claramente, assim, está acontecendo na sociedade uma primeira dica cultural. Scott Galloway no TED Talks, que eu já mandei pra Roberto. Rodolfo já viu, também já mandei pra ele. Todos têm que ver isso. A sociedade, ela está, pra mim, transando menos e usando menos substâncias entorpecentes. Isso está sendo horroroso pra sociedade. A pessoa não transa, ela fica reprimida, é verdade. A pessoa precisa transar. Não tenho dúvida. A pessoa precisa dar uma boa gozada, porque ela quer reprimir a sexualidade alheia. Perfeito. Porque ela tá ou sem gozar há um tempo, ou com vontade de experimentar coisas e não tem coragem de experimentar. Aí ela reprime, é a boçalidade do contardo. Ela reprime no outro as coisas que ela não tá fazendo. Se ela tivesse gozando com a frequência que ela deveria, bem relaxadão e satisfeito sexualmente, ela não ia estar incomodada porque a Madonna tá batendo uma siririca lá no palco, entendeu? Perfeito. E tem a ver, olha só, essa coisa da vida e o uso do corpo. Porque eu também acho que tem um pouco dessa coisa, a gratiluz da vida, acordei. Obrigada, estou viva hoje, vou viver. É o corpo, a vida é o corpo, são sensações, alterar o estado de consciência mesmo. E quem estuda esse rolê, vê assim, cara, nas sociedades longínquas, sociedades indígenas, sempre houve, é um ritual, o negócio é ritualístico, faz parte da sociedade você alterar seus estados de consciência. Então a sociedade tá fazendo essas coisas menos e tá indo, e aí tem que quem reprimir, o Brasil dando passos atrás, reprimindo o uso de droga, nessa luta, essa campanha contra as drogas que o Fernando Henrique fez aquele quebrando o tabu em, sei lá, faz 30 anos, a gente não aprendeu ainda que essa guerra às drogas, ela tá fadada a gerar mais violência e não vai dar a lugar nenhum. Claro. Enquanto os outros países estão ao contrário, estão liberando a maconha, estão caminhando, a gente tá indo para trás, numa disputa idiota entre o Congresso e o STF para ver quem manda mais nessa história. Perfeito. Então eu acho que a solução em vez de ficar falando, enchendo o saco, vai doar pro Rio Grande do Sul, vai se entorpecer com a substância que lhe for mais conveniente e vai transar esse final de semana. Perfeito. Gostei muito das suas recomendações, mas eu queria adicionar duas coisas. Só uma sobre essa coisa do sexo. Ontem, acho que foi no Guardian, na página de história, foi algum veículo inglês que eu li, eles ressignificaram um objeto encontrado no Império Romano Antigo. Você viu isso? E é um pinto. Posso falar? Um consolo. É um negócio, acho que de madeira, né, Nelson? Ou um osso, não sei, que claramente é um pinto e que até ontem, né, pelo menos ontem veio a público, eles consideravam que era um instrumento de costura. E ontem eles chegaram à conclusão que não, que era um brinquedo sexual usado no Império Romano Antigo. Então, só para dizer que isso não é de hoje, as coisas acontecem. E, aliás, era uma orgia louca, hein? Nossa, sim. Era uma coisa assim, homem com homem. Não, a sociedade greco-romana que nos orientou era muito mais
Né? Livre. Os Aristóteles da vida lá, os Sócrates, os caras deviam fazer cada coisa entre si, inclusive. Com certeza, né? absoluta, lógico. E, tipo, porra, mas eu queria falar uma outra coisa específica. Eu queria contar um pouco. Eu me ausentei por 10 dias aqui do Brasil, porque eu estava comemorando meu aniversário de 10 anos de casamento. Então a gente fez a nossa viagem mais longa sem crianças, de 10 dias em comemoração aos 10 anos. E o nosso primeiro destino foi Viena. E aí eu queria trazer uma coisa só pra gente refletir um pouco sobre a arte, sabe? E eu também não sou fã da Madonna, eu nunca acompanhei muito a Madonna, ela nunca foi, como eu já falei aqui também, eu nunca tive muita afinidade com artistas estrangeiros, eu sempre preferi a música nacional, assim. Então talvez por isso eu não tenha tido essa afinidade tão grande com a Madonna, embora eu tenha tido CDs dela quando eu era criança, disco e tudo. E ela é uma gigante, ela é uma puta mulher que levanta a bandeira das mulheres e que, pô, é muito legal você ter uma mulher livre daquele jeito em cima do palco e tal. Mas eu queria falar uma coisa sobre a arte, que a arte, especificamente, a arte, ela não é necessariamente, ou nunca, ela não é confortável, certo? Você não faz a arte para promover conforto à sua plateia. É diferente, por exemplo, da propaganda, a publicidade, certo? Então eu vou fazer aqui, vamos fazer uma propaganda da família Margarina. Qual é o objetivo da propaganda? Você olhar aquilo e falar, caramba, eu quero ser essa família, eu vou comprar essa margarina porque eu abraço isso pra mim. A arte, você não abraça ela pra você, ela te faz refletir. E eu estive lá em Viena e eu tive a oportunidade de ver pela primeira vez pessoalmente o grande artista austríaco que chama-se Gustav Klimt, que é o cara que pintou O Beijo. Quem nunca viu o quadro, eu recomendo que procure O Beijo. Eu fiquei emocionadíssima. Foi pra mim uma coisa assim, uma coisa muito maravilhosa. E porque a dinâmica do museu que te leva pro Beijo, que é um palácio muito antigo, Belvedere chama, antes de você entrar na sala do Beijo, você vê uma obra do Klimt antes, que se chama Judite, que é uma mulher muito sensual, segurando uma cabeça, um homem decapitado. Para quem leu o Velho Testamento, que não é o meu caso, sabe que essa é uma passagem bíblica. Eu fiquei sabendo porque eu estava no museu e li e me informei. Então, a Judite foi uma mulher que acabou com a guerra numa época X lá, né, no Velho Testamento, e ela acabou com a guerra porque ela decapitou o comandante do povo da oposição, digamos assim. E o Klimt, que era um cara que vinha romper os paradigmas, que é o que os grandes artistas conseguem fazer, ele veio com um estilo de arte muito diferente do que tinha até ali. E ele sofreu muita repressão naquele momento, era início nos 1900, no comecinho dos 1900. Ele pegou a passagem bíblica e ele pintou uma mulher absolutamente firme, segura de si, com um olhar assim, femme fatale, super sensual, maravilhosa, segurando aqui, ó, a cabeça e olhando pá. É uma força aquilo, é uma força tão enorme. E, pô, a gente foi não deu pra ir em todos os museus, porque Viena tem muitos museus e eu recomendo muito essa viagem pra vocês. É uma viagem espetacular, comida deliciosa, museus fantásticos, povo maravilhoso. Maconha legalizada, cogumelo também, puta país maravilhoso. E eu fiquei um pouco nessa reflexão, porque ele liderou um movimento que seria meio o nosso modernismo, eu acho, aqui na minha comparação rasíssima, não entendo tanto assim de arte, mas que se chamava Secession. Secessão. E ele vinha com um estilo novo de arte que os artistas anteriores, os conservadores, vamos dizer assim, não estou criticando aqui, não estou trazendo para essa nossa realidade aqui, mas aquelas pessoas que queriam conservar aquele modelo de arte mais renascentista e tal, achavam aquilo um absurdo. Tanto que ele fez vários projetos para pintura de telhado da principal universidade de Viena e nunca ele conseguiu passar os projetos. E hoje você entra na universidade e os tetos estão todos brancos. E os caras choram. Falam, puta, podia estar tudo Klimt aqui em cima, entendeu? Então também para dizer que às vezes esse incômodo que a arte gera, a gente não consegue entender no momento. Mas que com o passar dos anos,
isso vai nos trazer alguma coisa, sabe? Não, puta, eu concordo. A arte, ela é transgressora. Enquanto você tava falando, eu tava pesquisando que eu queria ler do Belchior, né? Que uma frase, um trecho do Apenas um Rapaz Latino-Americano, que ele fala: não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve. Correta, branca, suave, muito limpa, muito leve. Sons, palavras são navalhas e eu não posso cantar como convém. A arte não é pra ser como convém. A arte não é conveniente. A arte, ela é inconveniente, ela é perturbadora, ela é transgressora, para nos levar a emoções e realidades que não necessariamente... Então você tá... Inclusive, ela pode ser transgressora contra ela mesma, né? Sim. A história eu lembrei da Privada lá, né? Que tem essa puta debate, né? Tipo, o cara quis também questionar o que era a própria arte. Porra, tem uma peça maravilhosa do Marcos Caruso, do Escândalo do Felipe Dussert, que é isso. Se o cara pintou, era arte moderna, aí o cara pintou o nada. Então, assim, não tinha quadro, era nada. Você ia na exposição, era nada. Então, e ele ficava super famoso com o nada. E aí ele pintou em Paris, e o MoMA fez uma super oferta para comprar o nada. Interessante. Não, muito interessante, era maravilhosa essa peça. É demais. É demais. Na verdade, quando você começa a frequentar um pouco, sei lá, galerias, assim, museus e tal, também são coisas que você começa a ver. Pô, quantas obras, assim... Eu gosto muito da arte plástica, assim, principalmente, óbvio, quando você vai pra Europa, tem museu pra caramba, um monte de quadro, todos os nomes renomados e tal. E, pô, quantos quadros do Dalí você olha e, pô, ele é recheado de pinto. Tem um monte de pinto, tem pinto pra todos os lados. Com certeza aquilo era agressivíssimo na época. E o cara tava, sei lá, no surrealismo que tava saindo pinto pela nuvem. Sim. E, sei lá, o próprio Guernica do Pablo Picasso, que na época, né, era a Guerra Civil Espanhola, e aquilo foi um absurdo, porque tinham vários simbolismos e tal. E, pô, na verdade, até hoje você olha e fala, pô, puta quadro, hein? O cara tinha uma senso estético fantástico, tudo meio estorto e lindo, e as cores e tal, e você nem entende aquelas mensagens todas, porque não faz parte da nossa história. Mas eu vejo a arte muito assim, então também esse excesso de conservadorismo, de que, pô, aquilo não foi arte, foi uma pornografia, que eu acho que pornografia também é outra coisa, né, o explícito, né, é o sexo, ninguém tava se masturbando na plateia, ou qualquer coisa assim, né. Pô, você sabia, ela não escondeu de ninguém, ela sempre foi assim. Pra que você foi ver o show da Madonna se você não quisesse... Mas é porque vai pra polarização, né, Felipão? E aí começaram a criticar muito a Globo, como se a Globo não devesse ter passado a transmissão. Desliga a televisão, muda do controle, muda o canal. E a Globo mudou a programação. Você sabe que o programa, aquele do Caco, Profissão Repórter, que passa de sábado, eu acho, não sei, né? Passa no fim de semana, era a cobertura do show. Então diz que eles ficaram lá e tal, e eles cancelaram, porque realmente não dava pra ser um Profissão Repórter sobre o bastidor do show da Madonna, embora tivesse sido aparentemente era o principal evento do Brasil, mas aí houve uma situação catastrófica, e eles mudaram a pauta do programa, tudo bem. Mas assim, daí às 9 horas da noite, que era o show dela, acho que era das 9 às 11, sei lá. Eu nem consigo ficar acordada. Não dá pra você tirar da programação. E a Globo News tava cobrindo ao vivo a tragédia, assim, sabe? Então, cada coisa no seu lugar também, né? Sim. Dicas culturais. Vamos para as dicas culturais. É o seguinte, eu também tô com uma situação que é assim. E eu achei legal trazer. Eu fiquei pensando que eu ia indicar a peça de teatro que eu vou no Tuca, tal... Como você conseguiu comprar isso? Não, eu ainda não comprei. Então você não vai, meu amor. Dá pra comprar. Tá muito cheio, assim? Tá bocado, todos. Então Denise Fraga com Tony Ramos? Não deu? Não. Então vou ver até se eu consigo. Aí a gente podia ir nós 4 até. Nossa. A gente janta em casa e vai a pé. Fechadíssimo. Tá bom. Então eu não vou dar de dica cultural para que vocês não roubem os nossos ingressos. Deixa pra gente. Então é o seguinte, sabe quando você lê um livro que não é exatamente um livro que eu recomendaria, porque não é, aquele livro que você fala,
eu quero tanto que você leia esse livro, mas é um bom livro. Que foi o livro que eu levei para minha viagem. O título é As Alegrias da Maternidade. Eu jamais leria um título desse, porque eu não sou a pessoa que tem atração por títulos ligados à maternidade. Nem alegrias. Mas... Se fossem as tristezas da maternidade, as tristezas, com certeza eu leria. Eu poderia escrever esse, meu Deus. A autora é uma nigeriana chamada Bushi Emecheta. O livro é um livro interessante de ler, porque ele remonta um pouco o passado numa sociedade nigeriana poligâmica e que fala um pouco sobre esse papel da mulher única e exclusivamente para ter filhos, sabe? Então é interessante, traz situações interessantes, inclusive de mulheres fortes que começam ali a ter um movimento um pouco mais de independência, talvez, embora muito pouco perto do que a mulher ocidental aqui, branca tal, tem hoje. Um livro interessante, que é rápido de ler, gostoso, não é um livraço, mas não é uma porcaria. E na mesma pegada, eu também só assisti filmes ou séries que não são nada de, assistam por favor. Mas como eu tinha um voo longo, tem séries que são muito boas pra você baixar e ler no voo longo, e assistir no voo longo, sabe? Aquela coisa que não é muito... E o título dessa série, que é uma série sueca, é Uma Família Quase Perfeita. É uma minissérie. Então, você engata um no outro, assim, passam-se 6 horas de voo. Então, quem tiver um voo longo, é uma boa série para quem tá no voo. E é uma série que fala sobre estupro. Assim, não só. E como, na verdade, começa com o estupro de uma menina de 15 anos pelo treinador de handball. E como esse elemento construiu o resto da vida dela, que culmina num final trágico, pero no mucho, um final trágico, mas de certa forma justo, porque ela se vinga. Mas você entende um pouco essa complexidade de como às vezes uma situação, como é difícil você classificar as coisas em certo e errado, sabe? Me fez refletir um pouco isso, essa série. Então, assim, matar é errado. Óbvio que matar é errado, mas... Porra, se o cara tá te estuprando e de repente tem uma faca ali, será que você não enfia a faca nele? Não é isso o que a história conta. Tô só aqui trazendo um exemplo, entendeu? Ou, pô, se você vê sua filha sendo estuprada e tem uma faca ali, você não vai ali, de repente, dar uma facada no cara? Se fosse no meu filho, eu acho que eu iria, sabe? E eu não sou uma pessoa violenta mesmo, não tenho coragem de dar um soco na cara de alguém, mas para defender meu filho talvez eu tenha, né? Então, fiquei um pouco nessa reflexão de que a gente julga muito tudo sempre, né? O certo e o errado, mas cada um tem a sua própria história individual, né? E por que a pessoa chegou naquele ponto. Então, essas são minhas 2 dicas. Maravilha. Comecei a ver o Ripley na Netflix e tô gostando bastante. Tô achando principalmente muito bonito, assim. Artisticamente muito... Eu assisti o Saltburn, o filme, que parece que é a mesma história. Embora... parece que tem algumas diferenças de personagens, né? Isso. Que é o maior ou menor peso de acordo com o personagem. Fica uma dica, o Saltburn também. É interessante, é um filme que você assiste. Mas tenho gostado e... embora preto e branco? É preto e branco e é lento. Acho que tem que fazer essa observação, mas... enfim, tem gosto pra tudo. E tô adorando o livro que eu tô lendo agora, que chama Os Superstars da Cadeia. É uma mistura... É um falso pop, né? É um pop com profundidade. Brasileiro? Não. De um escritor americano que chama Nana Kwame Adjei-Brenyah. Nossa senhora. Sim. Foi publicado pela Fósforo em abril desse ano, acabou de sair então, e é meio uma mistura de Gladiador com Big Brother. É um futuro distópico ali em que você, uma vez preso, pode escolher trocar a sua pena por brigar na arena dos lutadores, e se você sobrevive por 3 anos, você tá limpo. Você sai você é perdoado. E vale tudo na arena? Vale tudo. Mordida, chute no saco. Isso aí. Pá.
Só que na mão, só. Não, tem umas arminhas também. Ah, tem. É. Legal. É bem divertido e bem inteligente. Adoro fósforo. Já dei, mas eu vou reforçar, porque assim, tem que assistir o Scott Galloway, o TED Talks, é 18 minutos. É muito, muito, muito bom mesmo. Filmaço lindo, 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 Todos Nós Desconhecidos. Inclusive Nelson Rubens. Muito foda. Onde? Puta, eu acho que ou é Star Mais ou é Prime, é um dos dois. Tá. Todos Nós Desconhecidos é muito lindo mesmo. Quero ler o Caetano na Piauí, que tá uma matéria com ele, parece legal, né? Mas eu não li ainda. Então eu vou sugerir o que eu não li, mas eu digo que eu estou interessado. Difícil errar com isso aí também. Exatamente. Né? E o Prisioneiros da Geografia, que eu estou lendo, estou gostando muito. Rodolfo já recomendou aqui, mas chovendo molhado, né? Mas tô lendo, tô gostando muito, assim. Inclusive, saí com uma impressão, assim, que o Putin ali, ele tava bem mais pressionado do que eu imaginava antes de ler, assim. Em que momento da história? Ele é antes da Ucrânia, mas ele é depois da Crimeia. Ah. E você vê que assim, puta, a OTAN tava meio chegando ali, hein? Tipo, o cara teve, de alguma forma, também ele tava sob ameaça. Mas o Putin é não sente medo. Merda, né? Mas deixar claro que assim... Merda é pouco, né? Que lixo humano esse cara. Nunca vão fazer nada contra ele, né? Sei lá. Que loucura, não consigo entender como deixa essa situação também, assim, sei lá. Esse anarquismo global, assim. Mas vai fazer o quê, né? Sei lá, sei lá, os Estados Unidos que resolvam isso. Mas se você, faz, aí é bomba. Aí é a bomba nuclear, né? Aí melhor só a Rússia ficar se fudendo ali junto com a Ucrânia e deixa nós, né? Complicadíssimo, né? Essas relações internacionais. Sim. É isso. Então tá bom. Bem legal. A gente não falou pra mandar e-mail puromalte@empíricos.com.br. Manda e-mail, escreve pra gente. Segue a gente nos agregadores de podcast, certo, Nelsinho? Ativa o sininho. Nunca falei isso, primeira vez. Ativa o sininho, gente, por favor. E o telefone, Nelsinho? 11 94 146 0690. Escreva para nós. Mandem áudios. Beijo. Tchau. Valeu.